Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula. Nossa aula de hoje é medindo distâncias. Distância, circunferência e círculo. Vamos ver o conceito de cada um dessas medidas, né? E entender melhor do que se trata. O que veremos na aula de hoje? Distância, circunferência e círculo. Distâncias entre ponto e entre reta. Entre ponto, reta e entre duas retas. Vejamos. Distância entre dois pontos. A distância entre dois pontos é a medida do segmento de reta que une esses dois pontos. Você saberia identificar a distância entre ponto A e B na figura a seguir, ó. A gente tem uma reta e a reta ela possui dois pontos, né? Possui o ponto A e o ponto B. Como a medida do segmento da reta A e B suponhamos que seja 8 centímetros, a distância entre os pontos A e B é de 8 centímetros, ou seja, a medida da reta, o total da medida da reta é 8 centímetros. Então, a distância entre o ponto A, onde se inicia a reta, e o ponto B, onde a reta está marcando, é de 8 centímetros. Então, essa é a medida desses dois pontos, né? Entre A e B é 8 centímetros. Já partindo para a circunferência, circunferência é uma figura plana construída pelo conjunto de pontos que estão a uma mesma distância do centro. Ou seja, eu tenho um centro na circunferência e a circunferência ela é construída por um conjunto de pontos que formam ela e todos esses conjuntos de pontos têm a mesma medida do centro para os pontos, né? Conhecidos como elementos da circunferência, chamamos o centro ou a origem do ponto que está no centro de raio, o segmento de reta que liga o centro até a circunferência e de corda, qualquer segmento que liga duas extremidades da circunferência e de diâmetro, qualquer corda que passa pelo centro. O comprimento e a área da circunferência são calculados por fórmulas específicas, que a gente vai ver mais na frente. Para construir uma circunferência, precisamos de um ponto conhecido como centro. É a origem, né? A gente sempre chama de origem. E de uma distância determinada conhecida como raio. O raio é a distância do ponto até a origem, né? A circunferência é formada por todos os pontos que estão a uma mesma distância, R, do centro. Toda vez que vocês encontrarem uma circunferência e ver essa expressão marcada pela letra R, eu quero dizer que eu quero a medida de um raio. O R está especificando na circunferência medida de raio. Note que o centro não faz parte da circunferência, mas é a referência para a sua construção. Ou seja, o meu centro ele não é uma parte da minha circunferência, mas é a partir dele que se constrói uma circunferência, ok? Entendendo bem a construção da circunferência, podemos definir seus elementos. Os elementos da circunferência são o centro, que é o mais importante, né? O raio, a corda e o diâmetro. Isso a gente vai entender como se dá cada um deles de agora em diante. Ó, elementos da circunferência. Centro e raio. Fundamental para a construção da circunferência, como o nome sugere, o centro é um ponto que está à mesma distância da circunferência. Já o raio, denotado por R, é qualquer segmento de reta que parte do centro e vai à circunferência. A distância R é de grande importância para calcular-se a área e o comprimento da figura. Aí a gente tem aí uma circunferência, o ponto C é o nosso centro, o ponto B é o ponto na circunferência, né? E o R, que está ligado aí de vermelho, é o nosso raio.
Então, o raio é o ponto que liga o centro da circunferência a um ponto da circunferência. Por isso que lá no início a gente viu que o conceito de circunferência é uma figura plana que é ligada por construída por um centro, e nesse centro tem vários pontos que formam os raios, né? Aí a corda e o diâmetro. Corda é qualquer segmento de reta que possui as duas extremidades na circunferência. Já o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência, sendo a maior corda dessa figura. Aí temos aí, ó. Na primeira figura eu tenho de D até E e tem outro segmento que vai de A até B. Note que nenhum desses dois segmentos, eles não passam pelo centro, eles não tocam o centro da circunferência. Então, DE e AB são cordas da circunferência. Eles são chamados de cordas por quê? Porque eles não passam pelo centro da circunferência. Aí eu tenho na segunda figura o segmento FE. Vejam aí que o segmento FE, ele passa de um lado para o outro da circunferência, tocando o centro. Por isso que ele é chamado de diâmetro. A corda não passou pelo centro, né? O diâmetro, ele passa pelo centro, formando assim dois raios. Então, a gente tem que o comprimento do diâmetro é sempre igual ao dobro do raio. D é igual a 2R. Essa é uma fórmula que vocês precisam guardar, viu? D, que significa diâmetro, é igual a 2R, que R a gente já viu que significa o raio, né? Então, se o meu diâmetro vai de um ponto ao outro da circunferência passando pelo centro, eu tenho dois raios, né? Então, essa é a definição. Muitos acham que a circunferência e círculo são a mesma coisa, porém não é bem assim. Como vimos, circunferência é o conjunto de pontos que estão a uma mesma distância do centro. Já o círculo é a região delimitada pela circunferência. De forma direta, circunferência é um contorno e o círculo é uma região interna da figura. Vejam aí a circunferência, né? E o círculo, qual a diferença dos dois? O círculo é como se fosse a região interna da figura, né? E a circunferência é como se fosse o contorno desta figura. Aí a gente tem aí, ó, comprimento de circunferência. Trata-se da mesma ideia de que se calcula o perímetro de um polígono, que vocês já sabem, né? O comprimento da circunferência é calculado por C igual a 2πr. O C é o comprimento, o R é o raio, e o π, lê-se π, vocês já devem saber disso. O π é uma letra grega que utilizamos para representar uma constante, sendo útil para cálculos com a circunferência. Como o π é um número irracional, o valor exato do π é esse daí, ó, 3,14159265, ele é um número irracional. Para fazer as contas, realizamos uma aproximação dele. A aproximação do π que a gente utiliza sempre é 3,14. Aí, vamos calcular aqui, ó. Calcule o perímetro da circunferência que possui raio igual a 4 centímetros. Aí, aqui nessa questão, a questão aproximou o π para 3,1. Então, eu tenho que C é igual a 2 vezes π vezes R, que é igual a 2 vezes 3,1 vezes 4, né? Que o meu raio era 4 na questão. 6,2 vezes 4. E C é igual a 24,8. Então, o comprimento da circunferência é 24,8. Calcule o comprimento da circunferência a seguir, sabendo que o diâmetro é dado em centímetro. A gente tem aí o π agora é 3,14, né? A aproximação foi mais longe um pouquinho. Então, sendo que D, que é o diâmetro, é igual a 12, então o raio é a metade, né? Se o diâmetro total é igual a 2 raios, então eu sei que o diâmetro é 12, então o raio dele vale 6, né? Então, fazendo as contas, né, multiplicando 2 vezes 3,14 vezes 6,
que eu obtenho 37,68 centímetros. Então, o comprimento desta circunferência é 37,68 centímetros. As questões sempre vão dar alguma informação para você, para que vocês cheguem ao resultado final. Agora, a área do círculo, né? A gente viu a área da circunferência, agora do círculo. A área do círculo é calculada utilizando-se uma fórmula. A fórmula é A igual a π vezes R ao quadrado, né? No caso, A é a área, o R é o raio, vocês já sabem, e o π é a letra grega que a gente já viu que é, né? Aí eu trouxe um exemplo para contextualizar melhor. Qual é a área do círculo da imagem a seguir? Eu tenho π igual a 3, né? Vejam que em cada questão, o π ele veio com resultado diferente para mim, né? Aqui ele já aproximou o π somente para 3. Eu tenho que o raio é 8, né? E π é igual a 3. Fazendo as multiplicações, montando a minha conta, eu obtenho que a área do círculo é igual a 192 centímetros ao quadrado. E mais um exemplo, calcule a área de um círculo delimitado por uma circunferência de diâmetro igual a 10. Se o diâmetro é 10 centímetros, o raio será 5, né? Como a questão não nos deu o valor de π, não substituiremos nenhum valor no lugar dele. Então, a gente vai botar aqui a área é igual a π vezes r ao quadrado, e a área é igual a π vezes 5 ao quadrado, né? Que o meu raio é 5. A área é igual a 25 π centímetros ao quadrado, né? Eu poderia aproximar o valor de π, mas como a questão não deu, é considerável também que eu obtenha o valor somente assim, viu? Essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham entendido melhor esse conceito de circunferência, círculo e distância entre os pontos, ok? Até mais!